dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, dando início aqui à nossa live, da nossa classe de escola dominical. O tema é sobre o caminhar dos apóstolos junto com o Mestre Jesus. Hoje estaremos ainda aprendendo um pouco mais sobre este apóstolo. Sua vida é marcada por feitos extraordinários, o apóstolo Pedro. Pretendemos já dar início também sobre o apóstolo André. Quero dar bom dia aqui para o nosso irmão Osmar, sua família, para o nosso irmão Luiz, família, Miriam, Mariam. Bom dia também, a graça e paz. Jesus abençoe vocês, queridos irmãos e irmã. Meu irmão aqui também, o Eli, doutor Eli, Álvaro, Nathalie. Bom dia, gente, a graça e paz de Jesus. Como é que eu faço aqui? Graça e paz, Álvaro. Apareceu ali, chame essa pessoa para participar do seu vídeo. Já está participando? Ou como é que chama? Eu não sei como é que chama, tem que aprender aqui ainda alguns segredinhos, né, de como usar melhor, né, essa live. Bom dia também, Nira, graça e paz do Senhor Jesus. Temos esses minutinhos aqui de abertura, né? Temos dito nas nossas lives, nosso coro de oração, você tem a liberdade de ir postando aqui também motivos de oração, porque quando encerra eu vou lá, vou curtir cada postagem tua e responder algumas coisas também. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí as suas perguntas que depois a gente vai responder. Bom dia, Roberto, Selma, Sabrina, família, né? Bom dia, família. Deus abençoe vocês. Pode colocar suas perguntas, vou procurar estar respondendo. E você pode colocar também os seus motivos de oração. Eu vou estar orando sobre esses motivos e depois vou estar encaminhando também, se você quiser, para os nossos intercessores, né? Para os nossos irmãos e irmãs intercessores também estarem orando. É um privilégio poder servir a Deus através da nossa vida de oração. Então, você que já entrou, acredito que você já está com a sua Bíblia, né, à mão. Pega então sua Bíblia, pega aí caderno de anotações, sua caneta, seu lápis. Bom dia, Juliane, família Gonçalves, Deus abençoe vocês. Um beijo aí para as meninas. Bom dia também, Ed, Poli, Deus abençoe vocês aí. Bom tê-los aqui na nossa classe de escola dominical. Isso, tá bom. Eu me aproximo aqui para poder enxergar melhor, né? Porque eu uso óculos de leitura para perto. Então, óculos de leitura tem um alcance de 50 centímetros. E como eu ponho o celular um pouquinho mais longe, então o óculos não ajuda muito. Então, eu preciso às vezes aproximar. E aí não há necessidade do óculos dentro da distância, mas precisa aproximar, né? A gente louva a Deus pela vida de cada um de vocês e pelo compromisso de vocês, né? Não em si comigo, com a nossa classe, mas o compromisso de vocês com o próprio Senhor Jesus e com sua palavra, de estar ligado, conectado aqui aos domingos de manhã, para estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor. E desses homens que deixaram um legado de fé tão extraordinário para nós, né? Bom dia, Rose, Cirso, né? Raquel, bom dia, família. Graça e a paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Nossos alunos estão chegando para a nossa classe. Se Deus quiser, né? Daqui a alguns dias, né? Esperamos nós possamos ir devagarinho
lógico, com cuidado, retomando as nossas atividades presenciais, aí estaremos nos encontrando também no nosso templo para a nossa escola dominical presencial, né? Não somente online, mas presencial também. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos. Quero aproveitar aqui para dizer assim, que nós temos hoje 3 classes. A nossa aqui, através da live, Facebook. Nós temos também a nossa classe de jovens no Instagram. Bom dia, Selma, graça e paz, querida, bom tempo aqui conosco. E temos também a classe para as nossas crianças, viu, João Pontes? Tem classe para sua filhinha também, né? Através do Zoom, eu já postei lá no Conexão Metodista o endereço da classe para as crianças, ok? Quero também dar um bom dia aqui para a nossa irmã Cleusa, esposa do pastor Doralice, para sua família. Forte abraço a todos vocês, Deus abençoe muito, né? Graça e paz, João, bom tê-lo aqui conosco também na nossa classe. Então nós estamos assim dando início à nossa classe de escola dominical, né? Saudando a cada um dos irmãos e irmãs com a doce graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de ter também o seu copinho de água para você ter liberdade de tomar sua aguinha durante o nosso estudo, talvez um cafezinho, um chimarrão, né? Eu sei que alguns aqui têm o costume do chimarrão, né, João? Né? Então fique à vontade aí para participar da nossa classe de escola dominical. Bom dia, Joelma, graça e paz. A Joelma que está à frente da nossa escola dominical, Ministério de Ensino, está aqui para nos acompanhar também. A Edinara, graça e paz, família, o Nilson. Espero que o Bruno, a Isa possam estar lá também no Instagram, acompanhando a classe de jovens. Eu louvo a Deus, amados, porque mesmo enfrentando as dificuldades, as restrições, né, isolamento, distanciamento social, hoje nós podemos usufruir desse recurso da mídia digital para podermos estar juntos, conectados entre nós e também conectados com o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Edneia, Armando, família, graça e paz de Jesus. Quero então assim saudar cada um dos irmãos e irmãs e agora quero orar com vocês, né? A Loide também está mandando um beijão para vocês, um abraço. Ela está acompanhando também a nossa classe escola dominical, né? Como ela está nesse processo de quimioterapia, né? De tratamento, então, às vezes ela não está muito boazinha, né? Somente na parte da manhã. Mas ela está acompanhando aqui a nossa classe escola dominical e diz assim, manda um beijo, manda um abraço para os nossos irmãos, para as nossas irmãs. Então, dá aí um carinho da Loide também, amém? Vamos orar, vamos colocar junto em oração para darmos início, né, a nossa aula propriamente dita. Vamos orar. Nosso Pai, Pai Altíssimo, Pai amado, Pai Santo, nós te damos graças, Senhor, porque Tu estás conosco. Porque eu sei, Senhor, que assim como Tu estás aqui comigo, com a Loide, com o nosso filho, ali em Curitiba, Senhor, Tu estás aqui junto também a cada um de nossos irmãos e irmãs. Tu estás presente em cada lar, em cada família que sinceramente Te busca. A minha oração, Pai, é que nesta hora Tu venhas manifestar a Tua graça e venha liberar sobre cada vida a unção que está sobre a Tua palavra, para que aprendendo a palavra do Senhor, possamos nos alimentar na nossa fé, possamos nos alimentar, Senhor, na nossa vida espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora o Espírito Santo do Senhor, o Espírito da verdade,
para trazer a tua palavra aos nossos corações, para gravá-la nas tábuas do nosso coração. A tua palavra inculcada, Senhor, em nossa memória, Pai, para não nos esquecermos dela e para que assim, através do Espírito do Senhor nos guiando nos momentos necessários, Ele possa fazer uso desta palavra nas nossas vidas, trazendo direção, trazendo, Senhor, força, trazendo fé, para que possamos, através da fé, vencer sobre este mundo. Como está escrito, que o Senhor nos deu fé e que a nossa fé é que vence o mundo. O justo viverá por fé. Pai, alimenta-nos, dá-nos crescimento e maturidade na fé. Assim nós oramos agradecidos, em nome de nosso Senhor Jesus. Pai, colocamos também as nossas classes todas de escola dominical. A classe dos jovens, que estão aprendendo sobre a história da igreja, ali com o missionário Anderson, e as nossas crianças que estão com a nossa irmã Maquele, também na sua classe, ali através do Zoom, aprendendo mais do Senhor e da Tua Palavra. Usa, Senhor, os Teus filhos, usa-nos a nós para compartilharmos a Palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Graças a Deus, né? Que bênção a gente poder estar juntos aqui, né? Saudamos ainda aqui a Lucimar, Maria Angélica e os irmãos e irmãs que vão entrando aqui na nossa classe de escola dominical. Já estamos aí com pelo menos 19, 20 participantes da nossa classe, vai crescendo, né? Pelo menos isso que está me informando aqui. Às vezes alguns estão participando que a gente não percebe, né? Muito bem, gente, nós estamos nessa caminhada, aprendendo sobre a vida do apóstolo Pedro. Eu gostaria que você pudesse ir participando, você pode ir escrevendo, postando, né, aquilo que Deus vai falando ao seu coração, na medida em que nós vamos aprendendo aqui da palavra do Senhor. Nós já tivemos uma caminhada e eu vou dar sequência, né? Nós colocamos como título para as nossas aulas de Simão a Pedro. Então, este homem ele é conhecido e ele vai usar esse nome para se apresentar, Simão Pedro. Opa, a Joelma está dizendo ali que o Júlio também está na classe junto com as crianças, com juvenis, aliás, com juvenis. Que bênção! O Senhor abençoe também o Júlio, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, Rose, família, que bom tê-los aqui conosco também. Então, este homem, Simão Pedro, lembrando que Simão é o nome que ele carregava até o seu encontro com Jesus. No dia em que eles se encontram, que Pedro, né, se encontra com Jesus, Jesus com Pedro, que tem encontro desses dois homens, Jesus declara: a partir de hoje você será chamado de Pedro. E a partir de então, esses dois nomes passam a estar associados a ele, um dizendo do Pedro, do velho homem, do homem ainda natural, e Simão, né, do velho homem natural, e Pedro, do homem espiritual. Quero saudar ainda aqui o pastor Silvio, amigo nosso, que está aqui participando conosco, tem nos acompanhado, né, tem nos visitado aqui em nossa classe de escola dominical. Que Deus abençoe, Silvio, você, Claudete, Mateus, toda a família aí, viu? Seu ministério também. Amém. Muito bem, queridos. Então, tendo isso já em mente, deste homem que estava em transformação, eu gostaria então de dar início à nossa aula dizendo isso, que eu e você estamos em transformação. O apóstolo Paulo aos Filipenses, ele vai dizer assim, que aquele que começou uma boa obra em nós, ele é fiel para completá-la até o dia do Senhor, até o dia de Cristo, o dia perfeito. Então eu quero dizer isso para você em nome do Senhor Jesus. Jesus começou uma boa obra em Pedro e ele foi fiel e ele completou essa boa obra na vida deste seu discípulo, deste apóstolo, desse amigo íntimo dele. E da mesma maneira, Jesus começou uma boa obra em você, em mim. Ele é fiel, ele vai completar esta obra. Glória a Deus por isso, até o dia de Cristo. Então,
nesse tempo de início até o fim, vamos dizer assim, nós estamos sendo transformados. Então, o objetivo de nós estarmos estudando a palavra do Senhor não é de termos tão somente informação, conhecimento teórico, é de termos um conhecimento que nos leve a uma prática, ou seja, de fato termos uma vida transformada. Por isso, de Simão até Pedro, quando então o próprio Pedro, ao se referir a ele mesmo, vai se nominar assim, Simão Pedro, porque fala daquilo que Jesus fez na vida dele, em transformá-lo no homem que ele se tornou para a glória de Deus. Aí vem uma pergunta aqui, será que somos tão diferentes de Simão Pedro? Eu creio que não. Temos nossas diferenças porque somos pessoas de personalidade diferente e Jesus respeita isso. Jesus não veio para mudar a nossa personalidade, ele veio sim para nos curar, Ele quer nos fazer pessoas curadas, pessoas saudáveis na nossa personalidade. Ele quer fazer de nós homens e mulheres transformados no nosso caráter e assim por diante. É o que nós estamos aprendendo aqui. E Jesus então, ele chamou Pedro, ele chamou os discípulos e ele tem chamado a mim e a você. O chamado, a expressão que mais marca é: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Neste chamado nós temos duas coisas principalmente anunciadas aqui. Primeiro, a convocação, este imperativo, esta ordem para irmos após Jesus. Lembrando que em Lucas, Jesus diz assim para os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós temos, de certo modo, a liberdade de escolha, de seguir ou não, de ir após Jesus ou não, mas a partir do momento que nós tomamos a decisão de ir após Jesus, de seguir Jesus, então algumas coisas estão presentes. Uma delas é o negue-se a si mesmo, que quer dizer a renúncia do eu. Como João Batista disse, importa que eu diminua e que ele cresça, ou seja, a renúncia do eu, negar-se a si mesmo. Importa que este eu pecaminoso, inclinado pelo pecado, da velha criatura, dominada ainda pelo pecado, ele precisa estar diminuindo, sendo renunciado, esse eu egoísta, dia a dia. Precisamos tomar a cruz é o lugar que nós crucificamos este eu, este eu pecador, onde nós nos entregamos realmente para ir após Jesus, para seguir Jesus. Então, este é o chamado: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E a segunda parte do chamado, primeiro então é seguir após Jesus. O segundo é com Jesus cumprir a missão que ele dá para nós. Então, o chamado à salvação, a vivermos como discípulos de Jesus, e o chamado de, como discípulos de Jesus, a cumprir a missão que ele nos dá, que é de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que nós temos aprendido, e experimentarmos essa promessa maravilhosa de que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Amém? Algumas características em Simão que se espera para um líder em formação. Para um líder, Para um líder, e nós temos falado, aquele que quer ser um líder de excelência, um líder servo, um líder amoroso, um líder segundo o coração de Deus. Deixa eu dar dois exemplos, A nação de Israel, o povo de Israel, antes de ser constituído como nação, antes de ter uma monarquia, um rei, é um povo, e eles eram guiados, liderados por juízes, homens e mulheres que Deus levantava para estar à frente do povo. E o povo vai pedir um rei, como os outros povos. E Deus, então, através do profeta e sacerdote Samuel, vai dar um rei para o povo. Vai dar um rei segundo o coração do povo, conforme o povo pediu. Então Deus dá Saul,
um líder segundo o coração do povo. E nós sabemos, né, como que vai terminar a história deste rei, do rei Saul, um rei que começou bem, mas se perdeu no meio do caminho e terminou muito mal, né, infelizmente. E como sucessor deste rei, que vai governar todo Israel, o Israel unido, né, porque tem todo um processo nesse sentido, você tem o rei Davi. Um rei que daí vai ser chamado rei segundo o coração de Deus. O rei Davi não é um rei segundo o coração do povo. O rei Davi vai ser um rei segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, para então estar à frente de Israel. E Deus assim levanta Davi como um líder segundo o seu coração. É esse tipo de líder que nós queremos ser. E eu anotei assim, líder. Talvez você diga para si mesmo, mas eu, um líder, eu não me vejo como um líder. Eu quero convidar você, eu quero convocar você, meu irmão, minha irmã, a começar a se ver como um líder, um líder de si mesmo, porque nós precisamos aprender a ser líderes de nós mesmos. Nós vamos ver isso nesse estudo. Líder da sua família, né? Líder de grupos pequenos, de célula, né? Onde você pode caminhar com 2, 3, 4, 5 mais discípulos, liderando essas pessoas na palavra do Senhor, né? Liderando essas pessoas através do amor do Senhor, ou líderes de multidões, de 1, então de 10, de 50, de 100, quem sabe de centenas e milhares. Você possa ser um líder segundo o coração de Deus. Convido você a começar a se enxergar como um líder, começando a partir de sua própria vida, líder de si mesmo. Então, líder na sua casa, líder no seu trabalho, líder nessa sociedade que precisa tanto de líderes, não segundo o coração do povo, dos homens, gente. Nós temos visto o resultado disso na história, mas líderes, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Líderes não apenas naturais, mas líderes espirituais. E por que não você? Por que não, né? Então, coloque-se diante de Deus. Então, 3 características de Pedro, e eu vou destacar rapidamente isso aqui para a gente caminhar, aproveitar bem o nosso tempo hoje, tá bom, queridos? O pastor John MacArthur, ele vai separar em 3 categorias diferentes para falar sobre Pedro. A primeira, ele vai falar sobre a matéria-prima de que era feito Pedro, né? Como um líder inato, aquilo que fazia parte da pessoa dele, algumas características dele, que Jesus então vai enxergar e vai trabalhar em cima delas. A segunda coisa, ele vai falar sobre o caráter, né? Sobre o caráter de Pedro, que define então um verdadeiro líder. E a terceira, né? Não estou colocando em ordem aqui, mas a terceira, que é sobre as experiências que Pedro vai vivendo na sua vida e que vão transformando, que Jesus vai usar para transformar o Simão em Simão Pedro. Amém, queridos? Essas três áreas, vamos dizer assim. E dentro da primeira delas, dentro da matéria-prima, em relação a quem era Pedro, qual substância Pedro era formado, três aspectos. Primeiro, curiosidade. Curiosidade, sim. Os líderes precisam ter uma curiosidade insaciável. Você é um homem curioso, uma mulher curiosa, não torne-se um curioso, né? O curioso é aquele que quer aprender, que quer crescer, que investiga, que vai atrás, que procura saber, né? Seja uma pessoa saudavelmente, positivamente curiosa. Líderes precisam ter uma curiosidade insaciável. Pessoas famintas por respostas, né? Famintas por respostas. Dos discípulos, Pedro é o que mais faz perguntas para o Mestre, para o Senhor Jesus. Né? No capítulo 15 de Mateus, no Evangelho, né, de Mateus, capítulo 15, o verso 15, Jesus ele fala por meio de algumas parábolas, e uma delas Jesus diz assim: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai pela boca. E Pedro então vai dizer: mestre,
explica-nos essa parábola. E Jesus vai explicar essa parábola para ele. Então anota aí Mateus 15:15, né? Lucas 12:41, Mateus 18:21. Posso citar outros textos para você. Se você depois no particular quiser mais informações, entre em contato, eu mando, né, esse material para você também. Tá bom, querido? Mas essa curiosidade é muito importante. E Jesus, olha só, Jesus como mestre, ele não vai responder, às vezes como nós fazemos com os nossos filhos ou com algumas pessoas, né? Às vezes a gente não tem muita paciência de ensinar, e talvez não seja o seu caso, mas alguns dizem, porque é assim mesmo, porque é isso e pronto. Não, Jesus não, toda a paciência ele vai lá e vai explicar para Pedro e obviamente para os demais discípulos o significado da parábola. Você quer saber o que significa? Depois você vai ler Mateus, né? Capítulo 15, verso 15 em diante, amém? Quero despertar aqui a sua curiosidade, tá bom, amado? A segunda característica é iniciativa. Sim, iniciativa. Jesus enxerga isso em Pedro. E que nós possamos também ser, se não somos, nos tornar homens e mulheres que têm iniciativa, né? Há uma necessidade de ser motivado, de se ter energia e uma saudável ambição, né? De querer ir à frente, alcançar mais, ir além. Alguém que faz com que as coisas aconteçam. Iniciativa, a pessoa que tem iniciativa, ela vai atrás, né? Ela provoca as coisas ou facilita, ajuda para que as coisas aconteçam. Então, alguém que faz as coisas acontecerem, que inicia, ele é um iniciador, né? E se ele não vai fazer, ele vai ajudar quem faz, né? Ele vai aproveitar ideias. Por exemplo, John Wesley, ele talvez não foi um homem ele em si, de ter as grandes ideias, mas ele sabia enxergar uma grande ideia e ele aplicava isso, ele fazia com que essas grandes ideias se tornassem algo real, né? Ele teve ideias, mas ele também soube aproveitar as ideias e ajudar com que elas fossem colocadas em prática. Nós vamos ter daqui uns dias uma live com jovens que nós vamos falar um pouco sobre a história da Igreja Metodista. E esse mês de maio, dia 24 de maio, é o dia que nós comemoramos o Coração Aquecido, né? Que é uma data para nós metodistas importante. Que você possa conhecer um pouco mais também sobre a história da Igreja Metodista. Então, o apóstolo Pedro é aquele que é o primeiro a se lançar, ele toma iniciativa, ele toma frente. Quando Jesus faz perguntas, ele é o primeiro a responder as perguntas de Jesus, mesmo correndo o risco de errar, de falhar. Ele não vai ter o medo de falhar, não vai ter o medo de errar, ele se lança, né? Ele tem iniciativa. Então não tenha medo, querido, de responder as questões. Tenha iniciativa, uma iniciativa ousada, né? Ousadia junto com iniciativa, vamos dizer assim, uma iniciativa ousada. Né? Mateus, no capítulo 16, versos 13 a 16, também Mateus, no capítulo 26, 47, fala um pouquinho sobre essa atitude de Pedro, né? na sua maneira de ser. Mateus, o 16, 13, diz assim para nós, só para você lembrar. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Jesus fez uma pergunta para todos eles. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns profetas. Aí Jesus continua e pergunta, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem que vocês acham que respondeu? Isso mesmo, né? Foi Pedro. Pedro, ele toma a frente, ele tem iniciativa e ele vai dar a resposta. E ele é muito feliz nessa resposta dele, né? Ele vai acertar, né? Ele vai poder dizer então para Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirma, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne
e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Olha que coisa tremenda, né? E a terceira característica de Pedro, né, que fazia parte da vida dele, do ser Simão, vamos dizer assim, é o envolvimento dele. Envolvimento, gente, às vezes a gente tem o hábito de dizer assim, né, que nós somos de pessoas, não só de pessoas comprometidas, não envolvidas, de pessoas comprometidas, não envolvidas. Mas deixa eu dizer algo para você. O comprometimento é uma consequência do envolvimento. No processo, o envolvimento faz parte. Jesus olha isso. Como assim, pastor? Deixa eu explicar para você. Pedro é uma pessoa envolvida, ou seja, ele queria participar. Ele queria participar. É aquele que via a rodinha, ele estava lá no meio, né? Ele via o movimento, ele estava lá no meio. Ele estava sempre envolvido, ele estava ali. Ele não era uma pessoa que ficava à distância, de longe, só observando, só enxergando e tal. Não, Pedro era uma pessoa que se envolvia, que fazia parte. Então, o envolvimento é importante, porque Jesus vai trabalhar em cima disso. Ele vai pegar pessoas que se envolvem e vai levar essas pessoas a um comprometimento com o reino, a um comprometimento com a missão, a um comprometimento, a uma aliança com ele mesmo, Jesus. Então, Pedro, ele era uma pessoa que estava envolvida, ele estava sempre no meio da ação, ele via as coisas acontecerem, ele queria estar ali no meio, né? Lembra que Jesus, certa vez descendo sobre o monte, do monte, ele havia visto os discípulos lutando dentro do barco contra uma tempestade. Então Jesus desce do monte e vai caminhando por sobre as águas ao encontro deles. Os discípulos olham e ficam apavorados e gritam: é um fantasma, é um fantasma. Mas Jesus diz para eles: não temais, sou eu. E Pedro, ouvindo, reconhece que é o Mestre, que é Jesus, né? E Pedro então diz assim: manda-me ir ter contigo, Senhor. E Jesus diz: vem. E ele se lança e vai andar por sobre as águas, né? É uma pessoa que queria estar envolvido. Mas Pedro afundou. Sim, mas ele afundou porque ele foi andar sobre as águas. De onde ele estava para onde ele foi, as circunstâncias mudam, né? Mas mesmo assim, se nós perguntar, quantos dos discípulos andou sobre as águas? Foi Pedro, né? Começou a afundar, sim, mas depois Jesus estendeu a mão, o levantou e voltou com ele em segurança para o barco. Queridos, coisa melhor do que essa, coisa mais tremenda que essa, né? Então, envolvimentos são parte dessas características necessárias. Aqueles que participam, que não ficam distantes, alheios, indiferentes, né? Aqueles que participam, que vai à frente. Jesus vai trabalhar sobre isso, né? Esse texto está lá em Mateus 14, 26. Então, se você abrir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, você vai poder acompanhar, ler essa história completa de quando então Jesus, andando sobre as águas, vai ter o seu encontro, né? No verso 27, Jesus se revela e diz: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, verso 28, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Querido, então, essas três características: curiosidade, uma curiosidade insaciável, iniciativa, uma
iniciativa contínua, né? Ousada e um envolvimento apaixonado. Sim. E aí, para concluir essas características, falando um pouquinho mais sobre envolvimento, não poderíamos deixar de mencionar o Evangelho de João, capítulo 18, o verso 15. Sim, esse é um texto importante. O Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 15, nós temos o relato de quando Pedro vai negar Jesus. Né? Quando Pedro vai negar Jesus. Verso 15 diz assim: Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com o encarregado da porta e levou a Pedro para dentro. E a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? E Pedro então vai negar a primeira vez, dizendo: não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro, por causa do frio, aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. E aí o texto vai continuar, onde Pedro vai negar as outras vezes. Gente, vamos pensar aqui algo importante. Os demais discípulos haviam se dispersado, fugido. Mas tem 2 discípulos que continuam seguindo Jesus. Pedro e o outro discípulo que possivelmente era João, discípulo amado, né? João, que fala, que relata aqui esse episódio. Pedro vai negar porque ele está seguindo. Isso é importante aqui, porque ele estava envolvido, ele vai ter medo, ele é o Simão ainda, né? Ele vai ter medo e vai negar. Nós vamos perceber que depois o Simão Pedro, ele vai ter um outro tipo de coragem, de ousadia, tá bom, gente? Né? Então, essas 3 características. Pedro era feito de uma curiosidade insaciável, de uma iniciativa ousada e envolvimento apaixonado. Então, vem a pergunta agora para nós, uma pergunta aqui retórica, né? Reflexiva, para nós pensarmos. Mas você pode fazer uma dinâmica aí mesmo na sua casa. Você pega aí o seu diário, você pega a sua agenda, o seu caderno de anotações e escreve assim: do que eu sou feito. Do que eu sou feito. Você é uma pessoa curiosa, naturalmente curiosa? Então você escreve lá: eu sou curioso. Isso é bom, Jesus vai trabalhar em cima da tua curiosidade, porque ele vai responder as tuas perguntas. Segundo, você é uma pessoa que tem iniciativa, você é um proativo. Eu sou proativo. Jesus vai trabalhar em cima da tua proatividade. Mas vamos dizer que você diz: não, eu não sou proativo, eu não tenho essa característica. Então diga: Senhor Jesus, trabalha em cima disso na minha vida. Eu quero ser este homem, essa mulher proativa, que tem iniciativa, que vai, que faz, que inicia, né? Você é uma pessoa que se envolve, que participa, que se lança, que se doa. Se você diga: eu sou uma pessoa envolvida. Jesus vai trabalhar em cima do teu envolvimento e vai te levar a uma vida de comprometimento. Amém, querido? A uma aliança com Ele, né? Mas se você é uma pessoa que não está envolvida, vamos dizer assim, sai do conforto, sai da zona de conforto. Vamos nos envolver na vida do reino de Deus, de Jesus. Vamos nos envolver nos ministérios. Vamos colocar os nossos dons em prática. Vamos nos envolver, vamos nos comprometer com o Senhor Jesus e com o seu reino. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Muito bem, nós já trabalhamos aqui então sobre a matéria-prima que Pedro era formado e que nós somos. Mas talvez você tenha características que Pedro não tinha, que não foi abordado aqui. Então você pega o teu caderno e escreve lá, né? Você anota lá as características que você tem, tá bom?
Porque Jesus tem o poder de trabalhar em cima das suas características e potencializá-las. Amém, querido? A gente tem um curso chamado Homem ao Máximo, né? Nós vamos criar um curso assim, a pessoa ao máximo, porque Jesus pega a pessoa, pega aquele que crê e leva ao máximo, ele potencializa. E eu creio que neste momento, nesta aula, você que está acompanhando, assistindo, há uma liberação de unção sobre a sua vida. Recebe, querido, em o nome do Senhor Jesus. Recebe, minha querida irmã, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, antes de dar continuidade, com licença, eu vou tomar minha aguinha, né? Eu tenho o hábito de tomar água e depois de tomar um golinho de café, que é tudo de bom. Apesar que hoje está friozinho, né? Eu não sei, aqui está friozinho. E aí o café esfria tão rápido, oh meu Deus do céu. Muito bem, gente. Do que você é feito? Jesus pega o que você possui e usa para fazer de você um líder. Jesus pega o que você possui e usa para fazer de você um líder. Mas você vai dizer, mas eu não me vejo um líder, não consigo nem reconhecer o que Jesus poderia usar de mim. Eu quero dizer para você que Jesus tem a capacidade de pegar aquilo que não é e transformar em algo que é. Ele tem o poder de pegar aquilo que é comum, que é simples, e transformar em algo incomum e extraordinário, sobrenatural, não é? Foi o que ele fez, ele pegou homens comuns e levou esses homens comuns a serem incomuns e desenvolver uma vida e um ministério sobrenatural que transtornou o mundo da sua época e o legado alcança-nos ainda hoje. Amém? Muito bem. Ao encargo do Senhor Jesus, eu gosto dessa palavra também, encargo. Jesus é quem tem um encargo de treinar, de moldar cada um de nós à sua semelhança. Não sou eu, não é você, não são as outras pessoas. Nós vamos ser apenas instrumentos nas mãos de Jesus, na vida dos irmãos e das irmãs. Vamos ser vaso, né? Vamos ser vaso. É Jesus quem tem o encargo, é Ele que tem o poder. É Jesus que pega você e eu e nos treina, nos molda, nos capacita e nos torna homens e mulheres segundo a sua própria semelhança. Muito bem, agora vejamos, né, nessa caminhada sobre caráter. Nós falamos agora sobre sobre a matéria-prima. Agora nós vamos ver sobre a experiência de vida ou na vida e vamos ver também sobre caráter. E lógico, presente em tudo isso, a espiritualidade vital. Gente, Jesus tomou homens como Pedro, uma pessoa tão rudimentar, e refinou. Ou seja, poderíamos dizer assim, que Jesus pegou a lasca da pedra, Petrus, ele pegou o Petrus, pedaço da pedra, e refinou, trabalhou, né? Ele pegou o seu formão, seu martelinho, e trabalhou na pedra, nesse pedaço da rocha, e tornou este homem o Simão Pedro. Ele faz isso com você e comigo. Ele certificou que ele passasse pelas experiências de vida que eram necessárias para a sua transformação, formação, para que ele se tornasse então este líder, este homem segundo o coração de Deus, esta pessoa que, passando pelas experiências de vida, se tornaria um cooperador no reino de Deus. Nós podemos dizer que as experiências de vida nas mãos de Jesus foram essenciais, contribuíram para tornar o Simão no Pedro, no Cefas,
o líder que Cristo pudesse usar, um líder segundo o coração de Jesus que Cristo desejava. Então, primeiro sobre a experiência de vida agora, né? Podemos dizer que é uma forma dura de educar, de preparar e de capacitar, mas necessária e eficaz. Deixa eu abrir um parênteses para dizer aqui, quando Moisés recebe a revelação de Deus, lá em Êxodo, capítulo 32, de como ele deveria mandar preparar o óleo da unção, o óleo que seria usado para ungir os sacerdotes, aqueles que iriam servir diante do Senhor e em nome do Senhor, alguns componentes ele recebe como orientação do Senhor, além do azeite, a mirra, o cálamo, a acácia e o tálamo, né? O cinamomo. Mirra, cálamo, cinamomo e acácia. E o óleo na quantidade suficiente. Cada uma dessas essências para a fabricação do óleo da unção tem um significado. E deixa eu falar um pouquinho aqui rapidamente. Mirra significa sofrimento. O próprio Senhor Jesus aprendeu a obedecer através do sofrimento. E então tornou-se o autor da salvação eterna. Diz lá em Hebreus isso. O cálamo, ele era uma essência extraída de uma vegetação, de um arbusto, como é que eu vou dizer isso aí? Parecia uma taquara. E a ideia é assim, ele se curva, ele se dobra, mas não quebra, ele enverga, ele tem essa capacidade de se curvar, de se quebrantar. Então quando vinham os ventos fortes, as tempestades, ele curvava e até o chão, mas não quebrava. Resistente e flexível. Então, quando a gente fala sobre experiências de vida, é isso. Aquilo que a gente passa na vida, as tempestades que nós enfrentamos, as aflições, as tribulações, o sofrimento, as dores, as lutas, né? Elas vão cooperar para a formação do nosso caráter, né? Vão cooperar para nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então, por isso nós vamos poder entender o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, ao falar assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Certo? Então, falando sobre experiência na vida, os verdadeiros líderes são formados e não apenas inatos, tá bom? Jesus é quem tem esse poder de nos pegar e nos transformar, né, e nos formar em líderes. Precisa ser experimentado, precisa passar pela prova, pelas experiências da vida. E o Pedro aprendeu muito bem isso. Por exemplo, Mateus 16, que é o texto que nós já citamos, e no momento Pedro é chamado por Jesus de bem-aventurado, abençoado, porque Pedro respondeu certo quando Jesus disse: mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro foi lá e respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Pedro, então, ele recebe essa palavra de bem-aventurado és. E no momento seguinte, você continua a leitura do texto, né? Mateus 16 até o 23, Jesus vai dizer: arreda-te de mim, Satanás. Meu Deus, no momento ele ouve de Jesus: você é um abençoado, e no momento seguinte: você é Satanás. Ele recebe a promessa das chaves do reino dos céus, e depois ele ouve: arreda. Nós também precisamos aprender isso, lidar com confronto. Deixa eu dizer algo importante aqui. Nós temos dificuldade de lidar com confronto, com correção. Nós não gostamos de ser corrigidos, não gostamos de ser confrontados, mas se queremos aprender, se queremos crescer, se queremos amadurecer, vamos precisar lidar com confronto, com correção. É quando aceitamos o confronto e a correção que nós aprendemos, queridos, que nós crescemos.
né? E Pedro vai saber lidar com isso. Nós precisamos aprender isso, confronto, correção. Não gostamos de ser confrontados ou corrigidos, principalmente se for em público. Imagina Pedro ouvindo de Jesus: arreda-te, Satanás. Mas não estava só Jesus e Pedro, eles não estavam sozinhos, os discípulos estavam lá, queridos. Tanto que isso vai ser registrado no Evangelho de Mateus, nos outros evangelhos, né? Muito bem, Pedro vai aprender arduamente sobre isso. Outro texto é Lucas 22, 54 em diante, né? Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, eu tô assim tentando correr aqui um pouco, porque eu gostaria de entrar também em André hoje. Oh, meu Deus do céu, mas eu vou dizer para vocês, o André vai ficar para domingo que vem, tá bom? Porque tem coisas importantes aqui ainda sobre Pedro que a gente precisa saber, aprender, né? Então, no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 54, está escrito assim: meu irmão, minha irmã, então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Em tementes, uma criada, vendo-o sentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele, mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Queridos, que situação, o que Pedro vai aprender com essa experiência? Pedro vai aprender arduamente o que era, que ele era humanamente fraco e não poderia confiar na sua própria força de vontade. Pedro aprende a sua fragilidade, a sua fraqueza humana e que ele não poderia confiar na força da sua própria vontade. Parece aquilo que o profeta diz, né? Maldito do homem que confia no próprio homem, que faz do seu próprio braço sua força. Mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Amém? É isso aqui. Por isso nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Nós precisamos aprender com Pedro. Nós precisamos aprender com Pedro. Precisamos aprender com Pedro essas coisas importantes, né? E eu quero então, nessa parte aqui, concluir dizendo assim: apesar das nossas próprias inclinações pecaminosas e de nossa fragilidade, né, da nossa inconstância, Jesus, ele olha para nós, ele trabalha em nós. Jesus vai usar, sim, homens e mulheres que, apesar de suas inclinações pecaminosas e da nossa fragilidade, se colocam nas suas mãos. Então, se coloque nas mãos de Jesus. Jesus vai trabalhar você. Ele é fiel. Aquele que começou boa obra é fiel para completá-la. Então, por fim, as qualidades de caráter de Pedro. Caráter certo é fundamental. Amém, queridos? São feitos 6 destaques. Eu vou dizer aqui quais são esses 6 destaques aqui que estão em relação a Pedro. Nós não vamos aprofundar, mas eu quero então assim destacar com você essas 6 qualidades de caráter que definem um líder segundo o coração de Deus. O primeiro deles é submissão. Eu não estou colocando aqui por ordem e nem o pastor John MacArthur coloca por ordem de importância. Ele vai falando sobre isso, eu separei e destaquei aqui, né? Você pode fazer a leitura do livro depois, outras fontes, outras pesquisas para aprender. Mas a submissão. Querido, eu gosto muito dessa palavra submissão. A palavra submissão tem um significado tão lindo, tão assim expressivo.
Submissão é a junção de duas palavras. Sub, que quer dizer debaixo, e mais a palavra missão. Então, debaixo de uma missão. Então, Pedro aprendeu a submissão, a estar debaixo, a sujeitar-se, a submeter-se e a caminhar na missão, a missão do mestre. Né? Existe um livro intitulado assim, 12 homens e uma missão. E o que realmente uniu esses 12 homens foi o Senhor Jesus e a missão que Jesus deu a eles. Né? Unidade no Senhor e unidade na missão do Senhor. Que nós, como igreja, possamos ser assim também, vivendo em unidade. Viver em unidade no Senhor e na missão do Senhor. Por isso que o nosso tema é discípulas e discípulos nos caminhos da missão vivem em unidade. Graças a Deus. Então, submissão. O capítulo que está no Evangelho de... capítulo 17, que está no Evangelho de Mateus, vai mostrar para nós sobre essa característica de Pedro, né? Desse homem que vai desenvolver a submissão. E nós vamos perceber como Pedro aprendeu sobre isso. O apóstolo Pedro, nas suas cartas, ele escreveu duas cartas, 1ª e 2ª Pedro. A primeira carta de Pedro, no capítulo 12, no verso 13, diz assim para nós: sujeitai-vos, 1 Pedro 2,13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha, forte isso, hein? Forte isso. Nem parece que é o Pedro, né? Na verdade, é o Simão Pedro. Vamos corrigir. Não parece o Simão, mas parece o Simão Pedro, né? Coisa tremenda, né? Pedro aprendeu e isso tornou-se parte de quem ele se tornou, um homem submisso ao Senhor, um homem submisso às autoridades constituídas pelo Senhor. Gente, a gente precisa aprender isso. Como filhos, nós temos autoridades familiares. O filho tem pai e mãe como autoridade. Mesmo filho já casado, que já tem filhos, honrar pai e mãe não tem fim. Filho, honra pai e mãe e você vai experimentar a promessa de uma vida longa e abençoada. Amém, queridos? Isso é importante, né? Submissão à autoridade dentro da fé religiosa, aos nossos líderes, pastores, né? Aqueles que presidem sobre nós, que nos pastoreiam, que nos aconselham, que nos corrigem na palavra e no Senhor. Sujeitos submissos às autoridades constituídas, como Pedro fala aqui na sua carta, 1 Pedro 2, 13 a 18. Segunda característica, que é o traço de caráter, é domínio próprio. Meu Deus do céu, como isso é importante! Como isso é importante! A gente vê um Pedro, e o Pedro era um homem assim que você percebe, ele não tinha muito domínio próprio. Nos textos que nós já lemos, ele era afoito no falar, né? Ele tinha iniciativa, mas você vê que ele era precipitado, né? Ele não tinha esse domínio próprio, esse equilíbrio tão necessário, né? Era um homem assim, complicado, né? Inconstante, volúvel. Tem um momento em que o apóstolo Paulo precisa confrontá-lo, mesmo depois dele já ser o Simão Pedro. Sim, porque todos nós estamos sujeitos a falhar. Nós não somos pessoas
impecáveis, que não pecam mais. Nós não somos pessoas infalíveis. Nós não podemos viver falhando, nós não podemos viver pecando, mas estamos sujeitos. Tanto que a palavra diz, né, o apóstolo João vai escrever sobre isso. Se pecarmos, não é vivendo pecando, mas se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Para quando pecarmos, nós temos um advogado. O pecado não pode ser uma rotina, tem que ser algo acidental, que não acontece sempre, ok? Mas a gente tem falha. A gente vê isso em Pedro. Mas Pedro aprendeu a ser um homem com domínio próprio. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versos de 8 a 10. 1 Pedro 5, de 8 a 10. Eu quero ler rapidamente isso com você, porque é tremendo isso que está aqui em 1 Pedro 5, de 8 a 10. Né? Texto aqui fantástico, que diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, e a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então está aí o Pedro, um homem que tinha domínio próprio. Amém, queridos? Né? Um homem que aprendeu isso. Um homem que aprendeu isso. Ele deixou de ser inconstante e vulnerável para se tornar um homem firme, consolidado, firmado, fundamentado. Domínio próprio. A outra característica de qualidade, né, do caráter de Pedro que foi trabalhado é a humildade. Sim, humildade. Esse mesmo texto que nós acabamos de ler, no versos 5 e 6, fala para nós sobre essa transformação que ocorreu na vida de Pedro. Né? Pedro vai dizer assim, ó, no verso 5, e volta a falar também sobre submissão. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros, cingivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, ou seja, coloque em pé. Exaltar aqui é colocar em pé, é honrar. Então aqui Pedro vai dizer isso. Ele é um homem que vai ter a sua vida, o seu caráter transformado. Ele vai se tornar um homem humilde. É tão forte isso que no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 33, e no próprio livro de Atos dos Apóstolos, tem um momento em que Pedro ele está sentado com gentios, com não-judeus, comendo com eles e comendo as comidas que são consideradas impuras. E chegam alguns da casa de Tiago, e vem Pedro, e Pedro se constrange e se aparta dos gentios. Ele se torna repreensível. E o apóstolo Paulo, ele vai repreender Pedro publicamente. E, gente, Pedro, ele não vai reagir ruim, ele vai reagir bem. Pedro se submete à repreensão de Paulo e Pedro se corrige. Essa é a característica de um líder segundo o coração de Jesus, aquele que vai se tornar líder de si mesmo. Presta atenção, domínio próprio significa ser líder de si mesmo. Querido, nós precisamos aprender a sermos líderes de nós mesmos, principalmente esse tempo que a gente está vivendo, né? Em que tantas coisas estão se tornando tão mais difíceis, né? Principalmente na questão relacional. A gente vê aí a violência doméstica aumentando, as mídias têm divulgado isso. Mês de maio é o mês maio amarelo, né? Maio laranja, amarelo, laranja, deixa eu me corrigir aqui, né? Porque por causa da quantidade de abuso sexual, abuso infantil, né? Maio laranja,
Vamos nos posicionar também contra todo tipo de forma de abuso infantil ou de abuso, né? Nós precisamos dessa qualidade, domínio próprio, humildade. Então Pedro tornou-se esse homem humilde, ele aprendeu a se humilhar. As outras 3 características tão importantes também, amor, sim, amor. Gente, pensa nisso, um homem que se tornou um homem amoroso. Eu vou ler um texto aqui que está no Evangelho de João, no capítulo 13, os versos 4 e 5, né? João 13, 4 e 5, diz assim para nós, né? Levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Isso é Jesus no lava-pés com os discípulos. Pedro, ele era o homem que deveria ter preparado, junto com os demais, o ambiente para a ceia. Eles falham. Eles não preparam uma pessoa para lavar os pés dos convidados, né? E quando isso acontece, então o anfitrião, aquele que é o responsável, deveria fazê-lo. E provavelmente seria o Pedro. E Pedro não faz. Então Jesus vai fazer. Jesus vai demonstrar um coração humilde e amoroso. E Jesus então vai lavar os pés dos discípulos, começando por Pedro. Ou seja, por aquele que deveria ter feito isso e não fez. Jesus vai fazer o que Pedro deveria ter feito e não fez. Demonstrando sim amor e compaixão por Pedro. E Pedro vai aprender isso. Pedro vai aprender com Jesus a amar. Pedro vai aprender com Jesus a ter compaixão. Pedro vai aprender com Jesus a ter coragem. Eu quero ler com você nesse momento, finalmente, eu quero ler aqui 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Olha a mudança que houve em Pedro, né? Pedro vai trazer uma palavra aqui profética, não deixa de ser uma mensagem escatológica. Ele vai dizer assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Eu estou lendo 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, né? A bem das vossas orações. Ele está falando aqui de sobriedade, domínio próprio, equilíbrio, né? Ele está falando aqui de diligência, né? Mensagem escatológica, profética. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede sóbrios, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem de vossas orações. Acima de tudo, guarda isso, meu irmão, minha irmã, nós vamos estar concluindo com essa afirmação. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. Amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Hospitalidade e sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia. Amém. Então, um amor cheio de compaixão, um amor corajoso. O apóstolo Paulo vai dizer assim: o Senhor não nos deu espírito de timidez ou de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. O Senhor Jesus nos dá um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Amém, queridos? Eu compartilho essas coisas aqui com os irmãos, encerrando assim essa aula sobre Pedro. De fato, tem muita coisa que a gente poderia aprender sobre Pedro. E você pode fazer então sua própria pesquisa, seu próprio estudo. Estou aqui à disposição. Se você quiser fazer alguma pergunta, né, pode entrar em contato através do nosso WhatsApp, através do nosso telefone. A gente pode conversar um pouquinho mais. Eu declaro aqui em relação a Pedro. Pedro
foi este homem que soube responder às correções do Mestre Jesus e daqueles que Jesus usou para transformá-lo nesse Simão Pedro, neste homem segundo o coração de Deus, nesse líder de si mesmo, nesse líder da sua família, nesse líder das suas equipes de missão, né, dos grupos pequenos que ele liderou, mas líder também de multidões. Esse homem que fez toda a diferença. Quando eu digo assim, líder da sua família, porque a esposa de Pedro foi uma mulher que caminhou com ele até o final de sua vida, servindo ao Mestre Jesus e servindo a missão. Foi realmente uma esposa que caminhou debaixo de uma missão com seu marido Pedro. Sobre o fim da vida de Pedro, Pedro viu a sua própria esposa morrer, ser crucificado, segundo os historiadores da época, que registraram, né, historicamente a morte deste homem, Pedro, e da sua mulher. Ele viu a sua esposa ser crucificada e pôde dizer palavras de bênção para ela, que ela estaria se encontrando com o Senhor Jesus. Amados, também vamos lembrar, né, que Pedro, na sua morte, não ousou ser morto como Jesus. Iriam crucificar Pedro e Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo. A gente sabe disso através dos livros de história, né? É um historiador chamado Eusébio, que cita um outro historiador chamado Clemente, que registram como foi a morte de Pedro. Pedro serviu até o fim de sua vida ao Senhor Jesus. Ele cumpre realmente a palavra profética que Jesus dá sobre Pedro, se cumpre, que ele iria morrer por amor a Jesus. Pedro demonstra essa qualidade importante na vida de um líder. Ele não teme a morte. Ele dá a sua vida. Ele se permite gastar a sua vida, viver a vida sem medo da morte, por causa do amor de Deus. Perfeito amor de Deus lança fora todo medo, inclusive o medo da morte. Amém, queridos? Então, amarrando características ou qualidades de uma pessoa nas mãos do Senhor, um líder de si mesmo, de sua família, um líder de dezenas, centenas, milhares de pessoas. Deus vai nos usar. Submissão, Joelma colocou ali, domínio próprio, humildade, né? Amor, um amor intenso, compaixão. Pessoas apaixonadas por Jesus são cheias de compaixão, se compadecem do próximo, servem o próximo. E de coragem, que o Senhor faça de nós pessoas assim, em nome do Senhor Jesus. Portanto, a vida de Pedro pode ser resumida nas palavras finais de sua segunda carta: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Foi exatamente isto que Pedro fez e por isso ele se tornou a pedra. Um grande líder da igreja primitiva e que até hoje nos lidera com o seu legado. Amém, queridos? Essa é a nossa aula. Próximo domingo nós vamos conversar sobre aquele que evangelizou Pedro. André, irmão de Pedro. André evangelizou Pedro. Né? Tem coisas lindas sobre André para a gente aprender. Então, vamos nos conectar também domingo que vem para aprender sobre André, este outro homem do Mestre. Agora eu gostaria de orar com você, meu irmão e minha irmã, e pedir que a unção que está sobre essa palavra, sobre esse estudo, nos alcance a todos nós, né? Esteja junto de nós. Coloque sua mão sobre o seu coração nessa hora. Você quer ser esse homem segundo o coração do papai? Essa mulher, né, que nas mãos de Jesus é formada, é transformada, né? Amém? Então coloque sua mão sobre o seu coração. Vamos orar juntos. Vamos fazer essa oração. Faz esta oração comigo. Repete essa oração. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, o Senhor pegou o Simão e o levou a ser o Pedro.
E ele mesmo assumiu isso. Quando as pessoas talvez perguntassem quem é você, nós vemos na sua própria carta que ele dizia: eu sou Simão Pedro. Eu sou aquele que começou como Simão, mas que vive hoje como Simão Pedro. Porque a minha vida é uma vida que está nas mãos de Jesus, sendo trabalhada por Jesus. Eu sou uma pessoa curada por Jesus. Eu sou uma pessoa transformada no meu caráter, aperfeiçoado, firmado, consolidado, fundamentado, aperfeiçoado por Jesus. Jesus começou uma boa obra em mim e Ele vai completá-la. Sim, Pai, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor venha na vida de cada um de nós, que o Senhor venha na vida de cada família, Senhor. Que Tu nos ilumine, Senhor Jesus, e use-nos como luz no mundo e como sal da terra. Senhor Jesus, quando a gente olha para a vida de Pedro, a gente vê o que o Senhor fez na vida dele, em quem ele se tornou. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não muda. O Senhor também olha para nós, o Senhor pega a nossa vida, o Senhor pega nós naquilo que nós somos feitos e o Senhor nos constrange de tal modo com Teu amor que nós não permanecemos da mesma maneira, nós mudamos, nós somos transformados à semelhança Tua, Jesus Cristo, e para a glória do Teu nome. Assim oramos aqui nesta manhã, te agradecendo, porque o Espírito do Senhor que está sobre nós, o Espírito do Senhor que está em nós, o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos levado a viver uma vida espiritual, vital, fundamental, importante. Uma vida espiritual saudável, santa, para a glória do Teu nome. Senhor, mais uma vez podemos dizer, eis-nos aqui, usa-nos a nós, que nesses tempos em que estamos vivendo, profetizado, que os dias seriam maus, que os dias seriam difíceis, e nós vemos na história humana, de épocas e épocas, de tempos em tempos, como os tempos ficam difíceis, quanto mais se aproximam para o fim. Então, Senhor, que possamos ser uma igreja que se doa, uma igreja amorosa, apaixonada, compassiva, corajosa, humilde, equilibrada, submissa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado Senhor Jesus. Queridos, um bom dia, um bom domingo para você. Tá um friozinho gostoso, um dia ensolarado, um dia muito lindo, muito bonito. Não sei se você já olhou para o céu, né, e pôde dizer, aleluia, glória a Deus, louvado o Senhor Jesus. Se não fez, faz isso ainda, tá bom? Tá um céu muito lindo, né? Se você já deu um abraço à sua família, que bom, dá outro. Se não deu, abraça a sua esposa, abraça o seu marido, dá um beijo nele, abraça seus filhos e diga para ele assim, que dia abençoado que o Senhor nos deu, né? E aqui eu mando um abraço carinhoso também para vocês, para Elígia, para Lurdinha, Edinara, para vocês, seus familiares que estão aí contigo, para Cida, né? Louva a Deus pela sua presença, pela sua participação no nosso escola unical, para o Ed, para a Joelma, né? Para o Júlio, transmite esse meu abraço para os seus queridos que não puderam participar. Eu sei que alguns de vocês estavam participando aqui, mas o seu cônjuge ou familiar estavam nas outras classes. Então transmite meu abraço também como pastor, como irmão, como amigo, para a sua família. Né? Osmar transmite para a Maquele, Joelma transmite para o Júlio, transmite para os jovens meu abraço, meu carinho, da Loide também aqui do meu ladinho. Né, mandando um beijo para todos vocês. Logo mais às 19 horas temos o nosso culto, né, com os nossos irmãos juntos, louvando o Senhor. Vamos participar. Marcelene, Rogério, família, Jesus abençoe. Maria Angélica, né, eu aproveito aqui esses 2 minutinhos finais para dizer assim, Senhor abençoe muito vocês, muito mesmo.
né? Que bom a gente poder estar aqui juntinho, aprendendo mais de Jesus, com Jesus e com aqueles que aprenderam com Jesus, né? O apóstolo Paulo dizia assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu creio que Pedro também podia dizer isso, e espero que cada um de nós também possamos dizer isso: sejam nossos imitadores como eu sou de Cristo, né? Então que a gente possa testemunhar Cristo nesses tempos difíceis, para que as pessoas possam ver em nós a glória de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Deixa eu dizer algo aqui que veio aqui. John Wesley, e nós estamos no mês que para nós é um mês especial, mês de maio também, mês da família, mês das mães, mas também é um mês que é um marco na história do metodismo. E John Wesley, na sua vida, ele fez uma viagem missionária da Inglaterra para os Estados Unidos para pregar o evangelho aos índios, né, aos nativos ou às pessoas nos Estados Unidos. E nessa viagem, a embarcação em que ele está corre um risco de naufragar. E ele fica com medo da morte, ele teme a morte. Mas ele vê um grupo de cristãos moravianos, piedosos, muito tranquilos, orando, cantando e louvando a Deus, e aquilo impacta ele, mexe com ele. Que nós possamos ser assim também, né? Sermos esse tipo de cristãos que em meio à tempestade não temem mal algum, e que o nosso testemunho possa impactar a vida de outras pessoas. O testemunho dos cristãos moravianos levou John Wesley a uma busca incansável por esse tipo de experiência de fé, que o levasse a ser um homem que não temeria a própria morte. E aquele que busca em Deus alcança aquilo que Deus tem. Busque em Deus aquilo que Deus tem para a sua vida, tornar-se esse tipo de homem e de mulher que não teme as tempestades e que em meio às tempestades testemunha Cristo e impacta a vida de muitas pessoas. Amém? Senti o desejo ainda de testemunhar isso. Com muito carinho, com muito amor a você. Tá bom, querido? Que a gente possa ser essas pessoas. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós. Como é gostoso estar aqui com vocês. Não dá vontade de encerrar essa live, sabe? dá vontade de ficar aqui conversando. A Loide está do meu ladinho aqui. A Loide está dizendo, fica aí. Né? Mas eu sei que você tem que terminar, talvez, o seu almoço, né? Preparar as coisas. Alguns irmãos já devem ter deixado o fogo da churrasqueira aceso, né? E vão colocar uma carninha para assar. Aliás, se tem alguém aí que vai fazer um churrasquinho, quiser compartilhar o churrasco, coloca aí numa Tupperware e manda aqui para casa 2 bistecas, ou 2 costelas, 2 pedaços de costela, que vai ser muito bem-vindo, viu? A minha patroa, minha amada, minha querida, ela está com uma vontade de comer uma costela assada, mas eu não tenho como fazer uma costelinha assada aqui, né? Eu dou para ela assim a minha costela, meu coração, né? Mas não tem como aqui no prédio fazer essa costelinha. E a gente está com muita saudade também de cada um de vocês, viu? É muito bom a gente estar junto, compartilhando a palavra, né? Um com o outro. Mas estou com saudade de estar com vocês, poder apertar a mão, dar um abraço, né? De ver o seu rosto, de compartilhar, né? Da comunhão, a comunhão que nós temos em Cristo Jesus. Muito bem, amém. Que a bênção de Deus, bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com cada um de vocês, com todo o seu povo hoje e sempre. Amém? Amém. Um abração também, viu, Rose? Deus abençoe você e a família, em nome de Jesus. Eu vou estar agora aqui concluindo, deixando um beijão a cada um de vocês. Até